Eu queria trazer um pouco da repercussão, ô Ricardinho, do pós-jogo, né? Porque o que aconteceu ontem dentro de campo tem essa importância que a gente já mencionou aqui e tal, mas principalmente depois de tudo que rolou no empate contra a Chapecoense no final de semana, ontem foi uma noite para o Santista tentar passar limpo tudo que tinha rolado, daqueles bastidores, da confusão teórica que havia rolado entre Neymar e jogadores naquela cobrança de vestiário, e eles falaram sobre isso, né? Eles falaram sobre isso no pós-jogo, e aí vamos tentar ouvir um pouquinho aí da versão de cada um, né? Começando com a versão do Neymar. Roda a versão do Neymar aí, porque ele falou no pós-jogo, Piolov. Jogo, cobrei, falei, rapaziada, a gente não pode dar esse mole. Cobrança geral, então. Falei pra todo mundo, não pode dar esse mole, a gente não pode ceder o empate aqui na nossa casa. Todo respeito à Chapecoense, a gente não pode perder nem empatar com a Chapecoense, não podia. E foi isso que eu falei assim, se a gente continuar desse jeito, ano que vem a gente vai ter revanche contra eles, se é que vocês me entendem. Então é uma cobrança aqui, porque eu não quero que aconteça. Então eu, como capitão, eu acho que eu tenho o direito de poder falar alguma coisa pro time. E não só eu, o Lucas também é o capitão, o Gabi, então todo mundo falou naquele momento ali e tá tudo certo. É uma cobrança normal, natural nossa, mas zero briga, zero polêmica do jeito que postaram. De acordo com aquela informação que você tinha trazido já, né? De que os líderes do elenco tinham feito uma cobrança, mas não uma cobrança direcionada, uma cobrança geral, mas naquele âmbito ali de ser algo normal do futebol, Ricardinho. Que acontece dentro do vestiário, né? Eu repito aqui, Gabriel Brazão, Lucas Veríssimo, William Arão, que aliás, se puder mandar embora, é um favor, João Schmidt, Gabigol e Neymar, né? São os líderes desse elenco aí, e falaram. Uhum. E realmente, Tatá, para mim trazer a informação, a gente vai atrás, você sabe como é que funcionam as coisas. Eu conversei com vários, essa aí no final, ou várias pessoas que estavam no vestiário, tanto no intervalo como depois do jogo, e foi uma cobrança na bola, uma cobrança que acontece principalmente depois do resultado inesperado do futebol pífio que o Santos tinha apresentado contra a Chapecoense, e a gente não sei se vai ouvir aí, o Brazão falou, o Bom Tempo falou, e todos a mesma coisa. A melhor é a do Gabigol, né? A declaração do Gabigol é a melhor delas, né? Temos diferentes versões aí, vamos ouvir então o Bom Tempo, o Gabigol, o Cuca também falando sobre isso, só para salientar, eu tô com o Neymar nessa aqui, cara. Tudo que ele falou, mais pura verdade, né? O Santos não pode perder ponto para Chapecoense, com todo respeito a Chapecoense, como ele diz, senão a revanche vai ser no que vem contra eles na Série B, pô. Não, mas ele falou, nós vamos ter a revanche. Ele tá dando pista de que vai renovar o contrato ou ele tá falando como torcedor? Acho que ele tá falando mais como Santos geral, né? Aí não sei se não pode ser... Não tem chance de renovar. Não sei. Veremos. Difícil. Vamos ouvir aí Bom Tempo. Como eu disse ali também, assustei quando vi as notícias que estavam saindo. O Ney também, como ele fez a postagem lá, ele desmentiu e ele tá correto. Não aconteceu nada de ofender a jogadora individualmente. Teve apenas uma cobrança que é algo de jogo, né, em alto tom, algo normal. Então, o que saiu não foi o que aconteceu. É isso. Você não viu nenhum problema no tom, esse papo de que passou do limite, que foi desrespeitoso, que houve xingamentos, não teve nada disso? Não teve nada disso, não ofendeu ninguém, foi algo totalmente normal, a cobrança geral, não foi individualizado para ninguém, então o que saiu não fica... Vestiário, tá todo mundo falando desse final de semana. Você estava no vestiário, você presenciou, o que você pode explicar pra gente? São muito chatos vocês, Vocês pô. todos? São muito chatos, pô. É coisa que acontece, hoje também aconteceu, a gente não pode tomar 2 gols da forma que a gente tomou. Eu também não posso não fazer tantos gols que eu não fiz. São coisas normais, coisas que acontecem, mas no final a imprensa busca clique e aí o Neymar é um craque nisso. O vestiário tem um ditado que fala que o vestiário é sagrado, né? O que acontece no vestiário teria que morrer no vestiário, mas aqui não. E começa no vestiário, acaba com vocês no mesmo dia. Daqui a pouco vocês já sabem outra aí e assim vai. Não, estou falando, né? Mas daqui a pouco acontecem situações de cobrança em vestiário. Eu cobro, já cobrei hoje lá, de nós termos
deixar do adversário finalizar tanto, já foi cobrado, todos eles, outro tipo de cobrança que eu faço também, lógico que sem ofender ninguém. E o vestiário é assim, cara, tem cobrança, tem que ter, sabe, é para menino, é para velho, é para veterano, tem momento que você está um pouco destemperado. Cara, você não está às vezes destemperado, você não fala alguma coisa na tua casa também assim, mas a tua família não te leva tudo a ferro e fogo. Tá aí um pouco do Cuca também, eu acho, o Ricardinho, e eu até tinha dito isso ao longo das lives dessa semana, nessa repercussão aí pós-Chape, que o que mais incomoda todos eles, e é algo que no mundo do futebol é normal o vestiário ser sagrado e ter esse tipo de cobrança, é até saudável até certo ponto, tá? Porque, pô, você resgata ali o brio do cara e tenta fazer com que o time melhore e tal. Isso é natural, né? Em qualquer esporte. O que incomoda eles, e isso é notório, é que tem alguém vazando o que está acontecendo Perfeito. dentro do vestiário. Perfeito, mas isso acontece em todos os clubes. Uns mais, outros menos, mas acontece. A gente tem fontes, né, Tatá? Eu já tive uma vez, já faz alguns anos, o Dorival Júnior, hoje técnico do São Paulo, uma confusão com o próprio Neymar. Lembra quando o René Simões chama de monstro depois, tal e coisa e tal? E aí eu descobri toda a história, contei toda a história, e eles não tiveram como negar que aconteceu, e aí eles iam mandar uma pessoa embora, cara. Aí naquela época, já tinha, acho que era. Lembra aquele radinho? Que era ruim pra caramba. Aí eu falei com mandava o alerta, né? Falei, Dorival, eu preciso conversar contigo, cara. A informação que eu tenho é que vocês vão mandar uma pessoa embora aí, e eu não costumo fazer isso, mas eu preciso falar contigo. Aí eu fui no CT, falei, Dorival, se vocês mandarem essa pessoa embora, vocês vão estar cometendo uma injustiça. Não foi essa pessoa que me passou a história. E aí não foi mandada embora a pessoa. Porque assim, né, Tatá, quem convive no futebol, como a gente convive já há muitos anos, tem coisa que chega pra gente, tem coisa que não chega. Mas quantas pessoas estão num vestiário pós-jogo? Quantas pessoas? Só jogadores são 22. É muita gente. Mais comissão técnica. Mais a galera que tá trabalhando. Então, cara, assim, muita coisa vaza. Muita coisa vaza. É muito difícil. Tem coisa que vaza que você não consegue provar, então tu não fala. Ou, como aconteceu aí, você fala e depois vem o outro lado. Ou às vezes o informante, né? A fonte, o informante, também vaza algo que é perspicaz para ele, que ele claro, que vaza. Faz parte. Né? Faz e parte, aí, qual é o papel do jornalista? Tentar diferentes fontes, diferentes informações. Né? Mas tem algumas fontes. Esse é o bom jornalismo, né? Sim, esse é o bom jornalismo. Mas tem algumas fontes que você acredita nela cegamente. A pessoa te dá a informação, confiança. Você vai com ela. Até eu já comprei várias. E tem algumas que chegam, você vai atrás e aí, opa, não é bem assim. O caminho é outro. Mas faz parte, cara. O futebol, ele é assim. Tem time que consegue controlar muito bem o vestiário. Tem time que não consegue. E no Santos, já não é de hoje, né? Que as coisas vazam. E muita coisa vaza, eu, por exemplo, tenho algumas informações que eu preciso checar. Eu acabei de dizer, quando eu vou checar, se vem de uma fonte, não. Essa aqui eu sei que. Agora vem de uma outra, mas não é bem assim. Aí você não fala, né? Quem falou foi o Neymar, também sobre outro tema, o ciclo dele na seleção brasileira. E ele mandou: o meu momento na seleção, eu acho que já foi. Vamos ouvi-lo. Eu agradeço, mas não vai ter não. Meu momento na seleção brasileira, eu acho que já foi. Fiz história ali, sou muito feliz, vivi muitas coisas ali, dei meu sangue, minha vida. Sempre briguei, lutei pela amarelinha, mas eu acho que eu não quero mais. Neymar. A galera se apegou muito a esse acho que ele coloca ali na frase, né? Mas é uma aposentadoria dele da seleção com essa declaração. Dá pra gente olhar pelo ponto de vista de não saber se é exatamente um ponto final. Se ele estiver bem daqui a um tempo, pode ser que ele repense, né? A gente já viu vários outros jogadores fazerem isso. Eu acho que, olhando a maneira como o Neymar se comporta
nos últimos tempos, sobretudo no último ano, ele não aguenta mais o futebol. E aí, independente de ser seleção, se é o Santos, se é o Barcelona que chama de volta, se é o PSG, se ele vai para a MLS farmar mais grana, ele não aguenta mais futebol. Né? A última frase que ele fala ali, pô, ele não aguenta mais. Eu acho que acabou para ele seleção, Ricardinho. Qual que é a sua opinião? Eu tô contigo. Eu não sei se vai ter um jogo de despedida, tal, Otávio. Não sei se a CBF. A primeira informação que eu tinha é que provavelmente ia ter um jogo de despedida. Eu não sei se o Michelangelo gosta da ideia, se ele não gosta da ideia, né? Aliás, está de volta ao Brasil. Agora as coisas vão funcionar. É inacreditável. Vamos falar disso de novo já, hein? Aí, pode falar, mas não me convida não, porque eu não sou muito benquisto quando se fala de seleção brasileira, só que a gente avisa. Renovar o contrato antes da Copa foi uma vergonha. Então, Tata, eu acho que pode ter um jogo de despedida para o Neymar e vou te falar, o jogo pode ser em qualquer lugar do mundo, mas tem que ser aqui no Brasil, e onde for vai estar lotado. Morumbi, Maracanã, a gente vai estar com ele lotado. Eu acho que até o Neymar merece um jogo de despedida pela história que ele tem na seleção brasileira. E com relação a Pará, aqui é muito mais feeling de quem convive, de quem conversa no dia a dia, né, do que informação, de alguém cravar, não vai ser isso. A impressão que eu tenho é que ele cumpre o contrato com o Santos até o final do ano, 31 de dezembro, e, cara, acho que ele vai jogar 2 ou 3 temporadas na MLS. Vai com a mulher, com as filhas, com a família, morar nos Estados Unidos. Uma cultura diferente, uma cobrança bem menor, porque a cobrança lá vai ser muito menor do que aqui. Eu não sei se ele vai para Miami, se ele vai para Orlando, se ele vai para Nova York, que eu acho que seria... Ele gosta de Orlando, né? Mas talvez seria o caminho mais favorável para todo mundo, se ele for, porque o patrocinador dele tem um time nos Estados Unidos, né? Onde a seleção brasileira treinou. Eu tenho a impressão, Tata, que ele ainda vai jogar 2 ou 3 anos na MLS. E aí aquilo, né? A gente tá falando de tchau, seleção, é que ele começa a jogar bem lá, igual o Messi e tal, e coisa e tal. Só que aí vai ter que convencer o Michelangelo, né? De novo, aí acho difícil. Acho que o Michelangelo não vai comprar essa briga pela segunda vez, não, viu, Tata? A não ser que até lá mude o treinador, tomara que aconteça. Aí acho que se ele estiver jogando bem, pode rolar.